Oi pessoal, eu sou o Rodrigo. Salve, tudo bem? Ele fez assim bem devagarinho, esse eu vou deixar na edição. Tá. Porque no anterior ele quase me deixou surdo, eu até comentei, as pessoas, como assim, o que aconteceu? Agora ele fez de leve devagarinho. Isso é para ajudar na edição. Claro. Muito bem, eu sou o Celso Mariano, esse aqui é o... E hoje a gente vai falar de um nó do trânsito bem... Não sei se... Quer dizer, é um nó, mas a gente está fazendo um exercício de futurologia. Porque assim, ó, todo mundo que pensa sobre mobilidade nos dias de hoje, em qualquer parte do planeta, se você for conversar com pessoas que estão pensando sobre isso, eles vão te dizer assim, o maior problema, ou um dos maiores problemas, é essa coisa do transporte individual. Eu e meu carro sozinho, não. Isso. Então, por exemplo, o teu carro, eu não sei se estou bem certo do modelo, mas o teu carro pesa 1.300 quilos, só o carro. E você abastece com gasolina. Sim. Gasolina, combustível fóssil não renovável. Isso. Bom, quase sempre você anda no seu carro, só você, né? Sim. Pois é. Então, deslocar mais de 1 tonelada, queimando combustível fóssil não renovável, poluindo e ainda esgotando uma fonte de um produto que talvez a gente nem esteja aproveitando tudo, a sua melhor forma. Qualquer entendido em engenharia sabe que a conversão de força na queima desse combustível fóssil é horrível, é muito ruim, é vergonhoso. A gente já tem fontes muito mais eficazes e não estamos usando. Tudo isso para poluir muito ainda e transportar um ser humano. Um de quantos? Nós somos 7 bilhões no planeta. Umas coisas assim. Então, quando você começa a olhar por esse aspecto, salta aos olhos, né? Pode ter alguma coisa errada aí, né? O carro dele podia pesar 300 quilos ao invés de 1 tonelada e 300. O carro dele, se é para ser desse tamanho, podia ter uma fonte de energia menos poluente, mais eficaz. O carro dele, continuando desse tamanho, é para 5 pessoas, né? Sim, e só anda uma. Só anda uma. Então, a média de utilização dos veículos no Brasil é baixíssima, muito baixo. E quanto maior o índice de motorização, número de veículos em relação à população, é o caso de Curitiba, né? Curitiba e Brasília são os maiores do Brasil, pior ainda. Quer dizer, a taxa de utilização é 1, qualquer coisa. Então, se pelo menos nós lotássemos os carros, nós teríamos menos carros circulando. Nós teríamos um aproveitamento melhor dessa queima de energia, seria bom para a economia e para tudo mais. Carona solidária é uma boa solução, mas não dá em todas as situações. Carona solidária é um bom jeitinho do governo, do Estado, livrar-se do problema e jogar o problema em outro. Tem né? sido utilizado como desculpa né, para não investir no transporte coletivo. Tipo, o governo não consegue dar o mínimo, vamos criar uma ONG. Não, isso é função do governo. Ter um sistema de transporte que funcione não é carona solidária. Não pode ser. Então, tem que ser o governo que vai gente, ó, nada contra a carona solidária, que é saudável. Sim. Beleza, e deve ser utilizado sempre que possível. Mas nós só não podemos ter governo. isso. Nós não podemos ter isso como solução. Não como única solução. Aliás, isso é um tempero. Isso não pode ser tomado como... Só para pensar, para então corroborar aí com essa linha que você foi da questão das vontades governamentais. Quantos programas que afetaram brutalmente a economia brasileira nas últimas décadas, você é professor de história sabe isso muito melhor do que eu, que estavam em função de beneficiar os fabricantes de automóveis. Pois é, né? Ok, eu acho é importante, ok, isso mas não é só no Brasil, hein? Não, isso é uma onda mundial. É uma onda mundial. Mas aqui você vai lembrar como é que pode ter cidades, ter situações onde o passe do ônibus custe mais caro do que você fazer o trajeto com o teu veículo. E pagar o estacionamento. Aqui em Curitiba é assim agora. Isso não pode estar certo. Isso não pode estar certo. Não precisa ser especialista, não precisa nem saber fazer conta. Isso não pode estar certo e não está. Ao invés de investir nas soluções de transporte coletivo, e isso é estudo, infraestrutura, investimento, óbvio, mas é claro que tem investimento. Lógico, metrô não é barato, mas nem metrô de superfície, tipo o que a gente tem aqui, o BRT, que aliás se tornou exemplo do mundo inteiro, né? Nem soluções como aeromóvel, caramba, surgiu em Porto Alegre no início da década de 70, precisou ir para o exterior para depois, isso a gente podia aplicar aqui. Nós somos meio goiaba mesmo, caramba, isso, às vezes eu fico indignado, desculpem, mas a gente tinha que usar de forma mais inteligente. Bom, então, peraí,
Nós estamos aqui passando algumas camadas de verniz para reforçar essa coisa de que realmente usar o trânsito de forma egoística, Sim. que o resultado é esse, né, nesse formato de transporte individual, é um problema. E é mesmo. Mas é o grande vilão? É o grande nó? Pois é. Será possível num futuro aí nós termos, não sei, veículos individuais mesmo, carros pequenininhos? Ou veículos de uso coletivo? É um veículo individual que leva uma pessoa, mas ele não é teu. Não é meu. Ele está lá a serviço do cidadão. É como muitas cidades... Na Holanda cidades... tem bicicleta. Mas a Holanda é um país plano. Vá morar no... tem isso. Eu moro no Pilarzinho. Tem a questão da topografia. Mas veja só, os ciclistas aí, tenho certeza que eles aí participem, podem falar aí. Eles vão lembrar assim. Mas por exemplo, muita gente reclama do frio, que quando chove, não sei o que, na Europa se usa muita bicicleta em cidades onde tem temperaturas severas, onde até neva. E se anda de bicicleta. Tem toda uma questão de cultura, mas tem toda uma questão de planejar, de estimular. Então, pense bem, cidades como Curitiba, que não tem metrô, podem ser vistas assim num primeiro olhar. Assim, mas é só botar metrô que resolve. Não é bem assim. Não, metrô numa cidade como Curitiba seria caríssimo, a infraestrutura... Curitiba é quase uma ilha, né? Cheio de rio por baixo. 7 rios no lençol freático. Tinha que botar metrô de superfície. Pois é. Botar onde? Mas a única opção de transporte coletivo não é metrô. Como não é só o BRT. Por exemplo, uma coisa que as pessoas talvez não se dando por conta, confundem transporte coletivo com transporte público. Táxi é transporte público. Mas é considerado transporte individual, embora... Com o taxista sobram 4 lugares na maioria dos veículos. Então aí, né, pode levar 4 pessoas. Não, sobram 3. O taxista, você, mais 3. Então, o taxista mais 4. Tá, ok. Tá? Taxista mais 4 passageiros. Pode levar 4 passageiros, fora, né, o motorista. É transporte público. Não é transporte coletivo, mas é transporte público. O Uber, com toda a polêmica que está aí, que, né, ocupa, afinal de contas, uma situação parecida, também ele tem que ser encarado assim. E qual é o benefício? São Paulo já tem, né? Aquele Uber Pool. Isso, que leva, né? Faz uma lotação daí. Isso. Funciona como lotação. Bom, por que táxi ou Uber ou similares, o que vierem inventar aí, por que isso faz bem para o trânsito da cidade? Porque é um veículo que já está lá e que vai servir várias pessoas. Então, assim... Mas ainda assim o governo... Ainda assim tem restrições, ainda assim nós passamos... Ele está falando do governo, mas é genericamente porque genérico, né? Todos. Nenhum. Cara, sei lá, desde Juscelino Kubitschek, não sei. Não, desde sempre. Desde o bonde. Sempre houve... Sempre, não é esse governo. Essa visão míope ou a falta de compromisso em resolver isso. Ora, não tem cidade que funcione sem trânsito. Aliás, não existe vida social sem trânsito. Tô certo? Se é assim, é um bem, é um valor, é um conjunto de soluções que tem que estar funcional, disponível para os cidadãos. E na medida em que a gente estimule o uso do transporte individual, né, é mais fácil você financiar um carro do que uma geladeira. Caramba! É isso aí. Caramba! É mais fácil você ter crédito para financiar um carro do que uma geladeira. E é caro andar de ônibus. E os ônibus são ruins. E você chega apertado? E você por exemplo, meia hora para eu pegar, agora que o ônibus aumentou aqui em Curitiba, é mais barato eu sair da minha casa de carro sozinho, considerando o estacionamento, do que de ônibus. São 7 quilômetros mais ou menos da minha casa. Eu fiz a conta, porque assim, o ônibus passa a 1 quadra da minha casa e me deixa na porta da faculdade. Então é bom, bem bom. Daí eu fiz a conta, né, que agora aqui o ônibus é R$ 4,25 para andar 7 km, o preço da gasolina, mais o preço do estacionamento, que é R$ 6,00, se você parcelar, fizer mensal, né? R$ 6,00 por dia, opa, não, é mais barato ir de carro. Um centavinho mais barato, mas... Aí eu vou entulhado numa coisa assim, ou eu vou de carro. Não pode estar certo. Né? E aí é o seguinte, né? Nós somos muito tolerantes, a gente questiona pouco, a gente não se dá por conta que isso é algo que tem a ver com você. Não, mas eu tenho carro. Pois é, mas espera aí. Você trabalha numa empresa, você tem um grupo social com quem você convive, ou vários, e é uma questão de que daí sensibilidade, né? Você não é tão míope assim. A maioria da população não tem carro. Sim. E depende do transporte coletivo. Um dia como esse dia que nós estamos gravando aqui, né? Foi um dia de greve de... Dia 15 de março hoje. 15 de março foi o dia que nós gravamos.
Então teve greve em várias cidades, e inclusive do transporte coletivo. Fica um caos. Fica um caos. Completo. Mas daí tem uma outra questão também. O governo tira a mão, o governo quer liberar tudo, mas tem uma outra questão que um aluno do mestrado me deu um toque, assim, eu fiquei refletindo um pouco. A própria classe média também tem a sua bela parcela de culpa. Porque o transporte coletivo não funciona, eu vou de carro. A saúde, o SUS não funciona, pago o plano privado. A escola pública não funciona, bota meu filho no particular. E ela vai também, não, individualistamente, Sim. total, não pensa no outro. E daí se distancia de um problema que no fundo é dela também. Que no mas não fundo tá vai afetar percebendo. ela lá na frente. Mas é lógico. Porque daí isso vai gerar uma parcela de gente muito rica, que é pequena, e ela não se incomoda com esse problema. Uma parcela de gente que está na miséria total, e que também não entra na equação. E daí você tem uma galera da classe média, que acha que tem dinheiro, mas não tem. E uma galera pobre, né, ou que quer chegar lá e não chega. E daí isso vai entrar em conflito. Né? E daí esse cara aqui odeia esse aqui, porque afinal de contas esse cara é um risco, eu tenho medo dele. E esse cara daqui de baixo odeia esse aqui porque ele não tem o que ele quer. Porque daí tem toda a propaganda, toda a mídia dizendo que o legal é ter um carro, o legal é ter um telefone bacana. E esse aqui talvez venha fazer mal para esse, ou o contrário. E daí você tem um caos social, que é o problema da desigualdade social, que é o problema, no final das contas, que você tem na Europa inteira. A Síria, por exemplo, é isso. Né? Você tem N problemas que não são brasileiros. Tem o white trash nos Estados Unidos, que é o cara que é expurgado da sociedade porque não tem dinheiro. E daí você tem... Que assim, o Brasil é complicado, mas o resto do mundo não é fácil também não, né? Também não, é um problema social bem grande. A gente aqui, as nossas pautas, nós combinamos de trazer, sempre que possível, a diversidade e dar condições das pessoas pensarem, refletirem, né? O que está distante, mas o mundo é pequenininho, caramba. E nós estamos num momento, né, em que a tecnologia nos proporciona isso, né? É daqui para ali, você fica sabendo na hora. Então, peraí, eu tenho boas referências de como eu não quero, né? E para onde nós queremos ir. E tudo começa por cidadania. Porque se você entender que existe o outro. Simplesmente se você, não, eu não gosto e pronto, e está lá e está distanciado, voltamos então a essa coisa do individual, né? Essas diferenças individuais, elas são a base de muitos conflitos. É bom pensar nisso. É isso aí. Participe, dê sua opinião. Escreve aí embaixo. Até mais. Até o próximo. Tchau.